Boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todes que estão aqui participando desse nosso podcast, o podcast da Rádio Capoeira, o Podgingar. Nesse nosso podcast, nós vamos conversar um pouco sobre Brasil, sobre afrodiáspora, sobre culturas africanas, sobre culturas, identidade afro-brasileira, identidade nacional. Vamos bater um bate-bola aqui sobre identidade e afirmação de identidade de homens e mulheres, pretos e pretas nesse país. Eu sou Luiz Cláudio de Oliveira, sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ensino no Departamento de Formação de Professores da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense. Sou militante do movimento negro desde o finalzinho dos anos 70. Queria começar essa nossa conversa chamando aqui para uma homenagem o nosso companheiro Janório Garcia. O Januário Garcia acabou de falecer, vítima da Covid, portanto, vítima desse momento trágico que nós atravessamos no nosso país, onde um governo absolutamente descomprometido com a empatia, descomprometido com a democracia, descomprometido com as bases de uma vida digna para o conjunto da população brasileira e que acaba de nos colocar numa posição de, enfim, de aflição, uma posição dramática, onde nós vimos até agora mais de 500 mil de brasileiros, né, que morreram em razão desse desgoverno, desse descomprometimento com a vida, né? O Janário Garcia é uma dessas vítimas, e o Janário Garcia foi um grande companheiro, foi um dos fotógrafos mais brilhantes que eu tive o prazer de conhecer e de conviver, a quem eu acredito muito da minha própria compreensão das relações raciais, das relações de poder entre brancos e negros no Brasil. O Janário Garcia costumava dizer que nós podemos fazer uma história do negro, uma história do homem da África, uma história da população negra, mas nós não podemos fazer uma história do Brasil sem fazer a história do Brasil conjugadamente com a história da população negra. Ele dizia assim, né? É possível ter uma história do Brasil, mas essa história do Brasil não pode prescindir da história do negro. Portanto, é possível ter uma história do negro, mas não é possível ter uma história do Brasil sem a presença negra. E é justamente por aí que a gente quer começar esse nosso bate-papo, falando um pouco sobre, afinal de contas, o que é que o movimento negro, do ponto de vista deste aqui, muito humildemente, pensa que tem a tarefa, do ponto de vista do movimento negro, qual é a tarefa que nós temos para realizar no sentido da afirmação da nossa presença na construção deste país. E aí, para começar a conversar sobre isso, eu convido o Janário Garcia, porque o Janário Garcia foi um dos primeiros presidentes do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras aqui no Rio de Janeiro, uma instituição onde eu sou ligado até hoje com muito comprometimento. E o Janário Garcia foi uma das pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer através de um grupo em Niterói, que foi o Grupo de Trabalhos André Rebouças, que até hoje é o grupo que, na verdade, me lança para pensar, para refletir sobre essas questões, e, portanto, eu acredito ao Grupo de Trabalhos André Rebouças muito daquilo que eu sou hoje, daquilo que eu consigo produzir hoje em termos de pensamento, de reflexão sobre a sociedade brasileira e a posição dos homens e mulheres pretos e pretas que fazem a história desse país. Me lembro muito bem de ter a presença do Januário colocando essas questões que eu comecei iniciando, e me lembro muito bem que quando isso acontece, nós estamos na década de 70, nós estamos no início dos anos 80, nós estamos em 1982, quando eu estava entrando na Universidade Federal Fluminense para cursar história, né, cursar arquivologia,
depois cursar ciências sociais, né? Passei 10 anos na universidade, um decanato de UF, para depois, então, sair da UF e aí vir para fazer os cursos de mestrado, doutorado. Mas estamos em 1982 e eu estou tendo a oportunidade, pela primeira vez, de me sentir integrado ao movimento negro de uma forma orgânica, né, através do grupo de trabalhos André Rebouças. E uma das coisas que mais me chamava a atenção naquele período era a discussão, né, que se fazia no âmbito do movimento negro sobre a invisibilidade do negro na sociedade brasileira, ou melhor, a invisibilização do negro, né, na sociedade brasileira, e, portanto, a invisibilização não só da estética negra, mas a invisibilização, sobretudo, né, do aporte intelectual, do aporte civilizacional dos negros na construção, na produção da história do Brasil. Nós estávamos, em 1982, estávamos fazendo essas primeiras reflexões, eu particularmente, e hoje nós estamos em 2021 e o eixo dessa reflexão ele permanece significativamente como um eixo a ser instrumento, ou melhor, instrumentado para se pensar as relações de poder no Brasil. Ou seja, hoje nós ainda estamos discutindo como é que nós podemos valorizar de fato, não é? De fato, e não somente no plano da narrativa, valorizar de fato essa contribuição civilizacional dos nossos ancestrais africanos na construção daquilo que nós chamamos hoje de Brasil, né? E eu gostaria de destacar uma primeira reflexão que me parece muito, muito importante, não é? Que é essa ideia, não é? De que o Brasil é uma afrodiáspora, né? O que significa isso? Nós podemos falar que a diáspora, não é, judia é a diáspora que mais se comentou e mais se discutiu ao longo do século XX, praticamente, depois da Segunda Guerra Mundial. Se falava muito na diáspora judia, na diáspora do povo judeu, justamente em função do escancaramento do que foi o grande genocídio praticado contra essa população a partir da ascensão de Adolf Hitler na Alemanha, né? Ou seja, o nazismo e o nazifascismo produziram o genocídio conhecido como o genocídio mais dramático, né, de uma população, porque teriam sido vitimados mais de 6 milhões de judeus durante esse período de 5 anos da Segunda Guerra Mundial, o que é uma coisa estarrecedora, né, e que acabou estimulando muitos autores a produzir estudos sobre o que faz com que uma determinada população, enfim, o que justifica, o que explica, não é, tamanha atrocidade, não é, que de fato foi realizada pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, somados aí às outras sociedades que se sentiram, de alguma forma, partícipes e foram, de fato, partícipes desse projeto, não é, de conquista do poder, que são também o experimento do nazismo na Itália, do fascismo na Itália, do fascismo no Japão, não é, os chamados países do eixo, não é, e que acabou reverberando para outros tantos países essa experiência que vai se estender, inclusive, aos dias de hoje, do meu ponto de vista, daquilo que acontece hoje no nosso país. Nosso país hoje vive uma realidade proto-fascista, né, nazifascista, onde a administração, os governos de extrema-direita acreditam que é mesmo necessário, não é absolutamente necessário, eliminar determinada parcela da população, aquilo que o Achille Mbembe
chama de necropolítica, não é? Quando o Estado ele investe contra uma determinada parcela da população no sentido de eliminar essa parcela da população e garantir, então, o desenvolvimento socioeconômico, político, cultural da parcela considerada dominante, dos segmentos dominantes da sociedade. O que nós vemos hoje é que, para se fazer uma boa discussão, né, sobre essa invisibilização do negro, não só do ponto de vista, volto a afirmar, não só do ponto de vista estético, né, a presença, mas do ponto de vista da sua contribuição civilizacional no Ocidente, é preciso, portanto, fazer uma discussão sobre como é que a gente pode identificar os maiores, os malogros da afrodiáspora, né? Ou seja, da dispersão forçada do povo africano, primeiro dentro da própria África, não é? O processo de traslado de determinados povos dentro da própria África para dar respostas ao projeto empresarial colonial na África, e depois a dispersão forçada para fora da África, para outros lugares, né, outros lugares do planeta, onde os negros e negras, né, sobretudo os jovens negros e negras, são instrumentalizados como força de trabalho para favorecer o desenvolvimento do sistema capitalista, para favorecer, portanto, o desenvolvimento das sociedades europeias e, posteriormente, também o desenvolvimento das sociedades do norte na própria América, né? Essa afrodiáspora, segundo o Muniz Sodré, ela precisa ser vista como uma experiência de construção de outro tipo de visão, né? Que não é nem uma visão puramente africana, mas que está longe de ser uma visão atravessada pela imposição da empresa colonial, né? O Muniz Sodré, através dos seus estudos, ele vai nos mostrando que desde esse transporte, né, desde essa retirada, essa extração à força, né, dos lares em países africanos, na costa africana, o embarque nos navios negreiros e o atravessamento do Atlântico, né, naquilo que o Paul Gilroy, né, chama de o Atlântico Negro, ele que tem um livro brilhante, né, que é o Atlântico Negro, Modernidade e Dupla Consciência, né? Desde, portanto, esse translado através do Atlântico, né, já havia ali toda uma movimentação dos nossos ancestrais no sentido de tentar compreender efetivamente o que estava sendo, a ocorrência, né, desse transporte forçado, não é? E, claro, como é que era possível tentar estabelecer a comunicação dentro do próprio navio, né? O Gilroy, na obra dele, ele chama atenção para o fato de que esse traslado nos navios já é ali em si um espaço de construção de ideias, né? Ideias que passam pelo sentido da rebelião, da revolta, ideias que passam pelo sentido da necessidade da comunicação, de restabelecimento da comunicação entre indivíduos que não necessariamente faziam parte de um mesmo núcleo, né? De um mesmo núcleo, inclusive, a gente fala um núcleo familiar, cultural, e também a perspectiva do que estava por vir, né? No Brasil, especialmente, esses grupos, de alguma forma, foram criando maneiras de comunicar, mas essas formas de comunicação entre si, de comunicação com esse novo espaço territorial, né, foi baseada naquilo que seriam as suas memórias desse passado que não era distante, desse passado, muito pelo contrário, que estava presente, mas que era um passado espacial, né? Um passado que se tinha desenvolvido num outro espaço, num outro continente, do outro lado do Atlântico. E essa conversa, né, esse diálogo
não é, multilateral entre grupos diferenciados, acabou gerando a necessidade de construir uma forma de reagir, não é, e de resistir à opressão escravista que necessariamente era forjada a partir, portanto, daquilo que se tinha em mente, daquilo que se tinha enquanto memória desse passado não distante, esse passado em África. Isso me lembra uma discussão trazida são vários autores e autoras que discutem esse conceito de memória. Eu destaco aqui o Michel Pollack, que tem um dos seus artigos muito interessantes, Memória, Esquecimento e Silêncio, que ele chama atenção para o fato de que há muitas coisas que nós selecionamos para lembrar e há muitas coisas da nossa memória que nós selecionamos para esquecer. Então, nesse momento de reconstrução álmica daquilo que é a vida diante de uma situação de repressão, foi absolutamente necessário para esses homens e mulheres jovens, não é? Jovens que ainda não tinham a complexidade, não é? de todo esse arcabouço estruturante das sociedades africanas, não tinham, portanto, por serem jovens, não tinham, portanto, complementado a sua própria formação, mas que tinham, né, a possibilidade de, no campo da memória, selecionar o que lembrar, e o que lembrar ser transformado no miolo daquilo que é possível fazer para se restaurar diante desse processo imensamente violento que é a escravização. Né? Uma violência que não é só física, é óbvio, é uma violência que é psicológica, né, e que é simbólica. Né? Então, a reconstrução, né, do que eu estou chamando aqui a reconstrução álmica, né, a reconstrução dessa identidade com um passado que estava ali do outro lado do Atlântico. Esse processo ele geraria aquilo que o Muniz Sodré chama de uma afrofilosofia, né? Ou seja, a invenção de uma forma própria de ser e lidar com e se relacionar com o mundo presente a partir daquilo que foi possível resgatar de um passado que era um passado que estava do outro lado do Atlântico. Né? E, portanto, a partir dessa afrofilosofia que a gente vai compreender o papel, né, importante de um eixo, digamos assim, de 3 chaves que serão fundamentais até os dias de hoje para a gente compreender essas novas dinâmicas relacionais do preto, da preta na afrodiáspora, né? Que a gente poderia elencar como, antes de tudo, as comunidades tradicionais de terreiro. Né? Nós temos notícias de que o século XIX, né, é o momento onde se criam, digamos assim, os primeiros terreiros, né, onde se funda em Salvador, no Maranhão, os primeiros terreiros enquanto espaços de reconstrução civilizatória, né, desse passado, né, que está presente através da seleção que faz a memória do que recordar e do que manter, e que nós chamamos nós temos várias nomenclaturas, nós chamamos de candomblé, nós chamamos de tambor de mina, nós chamamos de Xangô, enfim, nós temos uma variedade de nomenclaturas para, de alguma forma, insetar a essa experiência, que é a experiência do terreiro, como um espaço de retransmissão dessa memória que é selecionada para lembrar. Não é? Daí a importância das comunidades de terreiro como o espaço de salvaguarda dessas culturas, desses horizontes e, é claro, dessa visão civilizatória. Eu quero fazer um recorte de um momento em que eu aprendi a pensar sobre a importância dos terreiros na década de 80. Não é? Entre os anos 80 e os anos 90, eu tive a oportunidade de conhecer aqui no Rio de Janeiro um projeto chamado Projeto Tradição dos Orixás,
que foi um projeto criado, não é? Produzido intelectualmente por um grande companheiro do movimento negro também, no mesmo peso do Januário Garcia, que eu falava, que eu convidava para uma homenagem no início dessa nossa conversa, que é o Jairo Pereira de Jesus, que foi que hoje atua no movimento negro, está em Salvador, numa localidade chamada Mata de São João, fazendo um trabalho importante, principalmente com jovens, né, nesse aspecto da discussão, da reflexão e da ação para a resistência, né, do povo negro no Brasil. O Jairo, naquela época, trouxe essa ideia para o Rio de Janeiro de que, ao contrário daquilo que eu e outras pessoas tantas do movimento negro operávamos como uma ideia praticamente restrita, né, dos terreiros como uma manifestação cultural e religiosa, né, o Jairo nos ensinou a entender que a mim e a todas as pessoas que seguiram, né, naquele projeto Tradição dos Orixás, inclusive muitos babalorixás e alorixás que nós aprendemos a chamar de autoridades civilizatórias, que foram se despertando para o fato de que o seu papel na sociedade brasileira é um papel muito maior do que gerenciar ou ser zeladores de templos religiosos, né? O seu papel é um papel de aglutinação, de acolhimento e de oferecimento de uma outra perspectiva de organização da vida em relação àquilo que se tem como que a gente chama de felicidade, né? Então, as comunidades de terreiro, elas têm um papel visceral na organização do processo de resistência na afrodiáspora. E é justamente essa afrofilosofia, que é dita pelo Muniz Sodré, que constrói a estrutura disso que nós vamos chamar de terreiros, e chamamos de terreiro até hoje. Juntamente com as comunidades tradicionais de terreiro, nós temos uma outra chave fundamental, que é o samba. O samba e o terreiro lidam com os significados simbólicos, não é, dessa memória que está sendo selecionada para ser a base de reconstrução da vida na diáspora. O samba, o que se tem notícia é que o samba ele se desenvolve aqui no Rio de Janeiro, mais especificamente na Pedra do Sal, na Praça 11. O samba é muito mais do que um ritmo. O samba é um meio de comunicação do corpo, né, com essas memórias. E a outra chave é a capoeira. A capoeira genuinamente brasileira, né? A capoeira que é construída nesse processo de reconstrução que a gente está se referindo aqui. A capoeira, juntamente com os terreiros, juntamente com o samba, ali nós temos o erguimento, não é, de um patrimônio cultural, não é, imaterial, não é, e um patrimônio cultural material, porque nós estamos falando também de todas essas indumentárias, de todos os artefatos que são construídos no bojo da manutenção do patrimônio material, né? Nós temos ali o erguimento desse grande patrimônio que deve ser preservado e deve ser valorizado daqui para as próximas gerações, sempre com esse olhar no passado e a expectativa de que a preservação desse patrimônio depende da nossa capacidade de transmitir esses saberes e esse conhecimento para as próximas gerações, e aí entra fundamentalmente a formação de professores. Na formação de professores, é absolutamente necessário que nós passemos a explorar mais esse conteúdo filosófico que não está na literatura geralmente recorrida para se construir as reflexões sobre o processo de ensino-aprendizagem, sobre o processo educacional. Nós temos um aporte, né, literário
teórico, metodológico, filosófico, hoje já consagrado há muito, mas que está no mundo ocidental. Não é por acaso que nós escolhemos no hall, né, de autores e autoras que nós procuramos instrumentalizar as nossas reflexões sobre esse processo complexo que é a educação. Não é à toa que nós escolhemos os autores, as autoras que estão relacionados com esse mundo ocidental. Nós precisamos dar um salto. Nós precisamos conhecer também os autores que nos ajudam a pensar sobre a afrodiáspora no Brasil a partir desses autores do mundo ocidental. Muito importante conhecer a discussão de Jacques Le Goff, né, sobre história e memória, a construção de Edouard Glissant, né, sobre a poética da diversidade. É muito importante conhecer a obra de Pierre Bourdieu, mas para nós é fundamental também conhecermos a obra de Amadou Hampâté-Bâ, quando a gente descobre a importância da tradição oral para construir essa tradição viva. É muito importante a gente conhecer a obra de Cheikh Anta Diop, para que a gente possa compreender melhor, afinal de contas, qual é o projeto de África e como esse projeto de África, não é, redimensionada de África, valorizada, como é que interfere a visão desse continente africano naquilo que nós temos hoje como afrodiáspora. É importante que a gente conheça o trabalho de Marcian Touat, não é, que nos mostra que a filosofia egípcia é a base da filosofia grega. Enfim, o que eu gostaria de ter colocado para vocês aqui é que é necessário, emergencial, pensar a afrodiáspora com o olhar afrodiaspórico. Pensar o nosso papel de homens e mulheres, pretos e pretas, na construção do desenvolvimento socioeconômico nesse país com um olhar afrodiaspórico e, eu diria, afrocentrado. É essa afroperspectiva que deve estar na base da discussão sobre formação de professores, de modo a contemplar a diversidade, contemplar a alteridade, contemplar a diferença como esteio do próprio desenvolvimento intelectual e das práticas democráticas. Eu gostaria muito de contar com todos vocês que estiveram nos acompanhando até agora, para que a gente possa, nos próximos podcasts da Rádio Capoeira, no Pode Gingar, a gente continuar trabalhando com isso que é a reflexão sobre a importância da capoeira, do samba, das comunidades terreiro, a importância do processo civilizatório afro-brasileiro, para que a gente seja mais feliz.